Você já imaginou como um caça voando a quase 1000 km/h pode ser abatido como se fosse um inseto em plena noite? A cidade de Zaporizhzhia, guardiã de uma das maiores usinas nucleares da Ucrânia, tem sido alvo constante. Soldados chegam em fila, explosivos caem como granizo, mas em setembro algo mudou. Um rifle russo, o ESU-34, ousou entrar nos céus da região. Nos primeiros minutos da madrugada, o ESU-34 lançou sua primeira carga guiada. O estrondo das explosões sacudiu janelas, o cheiro de pólvora encheu o ar frio, e o terror parecia garantido. Mas a Ucrânia reagiu num instante, e o caça desapareceu em chamas. Como poderia um avião tão rápido ser derrubado tão rápido? A reportagem de 25 de setembro traz detalhes escassos, mas confirma que o caça russo mudou de rota várias vezes, lançando bombas que devastariam qualquer alvo. Cada bomba, ao tocar o asfalto, gerava uma onda de choque que reverberava nas ruas desertas. Se o ESU-34 continuasse, o número de ataques seria limitado apenas pelo estoque de munições. E se nada fosse feito? A Força Aérea Ucraniana, em seu canal oficial, declarou que por volta das 4 da manhã o caça foi abatido usando bombas guiadas. Nenhum detalhe foi revelado sobre o método exato, como se o segredo fosse uma arma tão preciosa quanto o próprio combustível. Mas há quem diga que os pilotos russos seguiram rotas previsíveis, permitindo uma emboscada mortal. Será que a previsibilidade foi a queda? Especialistas apontam que o som repetitivo dos motores, o ronco constante, pode ter induzido uma falsa sensação de segurança nos comandantes. Quando o ESU-34 repetiu seu caminho, a Ucrânia já sabia exatamente de onde viria a próxima explosão. O que aconteceu então é um mistério que alimenta rumores de uma arma secreta. Qual seria o instrumento que mudou o rumo da batalha? Algumas teorias sugerem o uso de um caça F-16 equipado com mísseis guiados por radar, auxiliado por um avião de alerta precoce sueco, o AESC-890. Com seu radar de fase ativa, o AESC pode detectar um objetivo a mais de 400 km, enviando a posição em tempo real. Se essa cadeia funcionou, o ESU-34 não teria visto a sombra que o alcançou. Mas será que a Ucrânia arriscaria tantos aviões tão valiosos numa única missão? Outras hipóteses mantêm o Patriot como protagonista, um sistema de defesa aérea móvel capaz de lançar mísseis de alta velocidade contra alvos aéreos. O ponto fraco seria a necessidade de coordenação estreita entre sensores e lançadores, algo que a Ucrânia ainda aperfeiçoa. Ainda assim, o silêncio sobre o como sugere que o método ainda pode ser reutilizado contra outros caças russos. Qual estratégia permanece oculta? O que sabemos com certeza é que o abate do ESU-34 aliviou uma pressão mortal sobre Zaporizhzhia, cidade que, desde o início da invasão, figura no topo da agenda russa. Com a confiança restaurada, as forças ucranianas podem agora planejar o próximo movimento, enquanto o céu permanece carregado de perguntas não respondidas. Será este o primeiro de muitos golpes inesperados? Ou apenas um ponto de inflexão isolado? A resposta ainda está no ar. Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia tenta tomar a região de Zaporizhzhia, possuindo uma das usinas nucleares mais importantes do país sob seu controle. Apesar do cerco, a resistência ucraniana continua firme. Em setembro, a Rússia ousou enviar um dos seus caças Su-34 para bombardear Zaporizhzhia. A missão, no entanto, não teve sucesso. O jato foi abatido pela Ucrânia, deixando muitos se perguntando como essa vitória foi possível. As informações sobre a derrubada do Su-34 são escassas, mas o que se sabe é que a ação teve um impacto significativo, aliviando a pressão sobre uma cidade que sempre esteve no alvo estratégico de Vladimir Putin. Desde o início da invasão, Zaporizhzhia foi uma das primeiras cidades a sofrer ataques, resultando na ocupação da usina nuclear. Nos últimos meses de 2025, a Rússia intensificou seus esforços para conquistar essa vital região. Em 8 de setembro, relatos do Kyiv Independent informaram que o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou a intenção da Rússia de lançar uma grande ofensiva em Zaporizhzhia.
Embora a ofensiva prevista para o final de agosto tenha sido interrompida, o uso do termo Badiadar indica que a retirada russa da região era apenas temporária. Em 22 de setembro, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, noticiou que a Rússia retomou os ataques, buscando fortalecer suas linhas de frente e proteger áreas estratégicas de possíveis contraofensivas ucranianas. Isso significa que, com a derrubada do Su-34, a Ucrânia não apenas eliminou um poderoso adversário, mas também desferiu um golpe em uma das principais prioridades da Rússia. O jato, reconhecido por sua velocidade e agilidade em combate, tornou-se um alvo. Como a Ucrânia conseguiu realizar esse feito impressionante? Será que foi através de um plano elaborado ou uma combinação de sorte e tática? Enquanto o Ocidente continua a observar os desdobramentos dessa guerra, uma coisa é clara, a batalha por Zaporizhzhia ainda não acabou. E com as forças russas ajustando suas estratégias, o futuro da cidade permanece incerto. Como a Ucrânia se preparará para as novas ofensivas? Estaremos todos atentos para ver como essa luta se desenrola. No fim de setembro, a Rússia concentrava-se em garantir áreas seguras para suas aeronaves de ataque. Esses pontos de partida robustos permitiram que um caça Su-34 fosse despachado contra a cidade de Zaporizhzhia. Até então, as forças russas ainda não avançavam sobre a metrópole. O foco era preparar uma ofensiva ainda mais poderosa, combinando artilharia de tubo com novos voos do Su-34. Mas um dia depois do relatório do Instituto de Estudos da Guerra, o ataque se intensificou. Bombas guiadas e veículos aéreos não tripulados devastaram bairros residenciais, fazendas e fábricas. O estrondo das explosões ecoava como trovões metálicos, enquanto o cheiro de pólvora e de concreto queimado invadia as ruas. Em 23 de setembro, um morador foi vítima fatal das ondas de choque, e 4 casas foram reduzidas a escombros. Bombeiros lutavam contra chamas que consumiam mais de 130 metros quadrados, iluminando a noite com reflexos alaranjados. A ofensiva que a Ucrânia conseguiu frear no início do mês agora avançava em ritmo acelerado. Os bombardeios repetidos do Su-34 causavam destruição real e constante. Na madrugada de 25 de setembro de 2025, o caça completou mais uma missão antes de tentar retornar à base. Foi então que as forças ucranianas, silenciosas como sombras, prepararam a emboscada final. Como conseguiram abater um aparato capaz de atingir 1.500 km por hora, quase a velocidade do som? O que os pilotos russos viram, ou não viram, momentos antes de serem surpreendidos? A resposta permanece oculta, mas uma coisa é certa, a queda do Su-34 aliviou a pressão sobre Zaporizhzhia, transformando-a num ponto crítico da campanha russa em 2025. E agora, qual será o próximo movimento da Ucrânia? O que ocultam nas sombras que poderia mudar o rumo da guerra? A tensão aumenta, e o futuro ainda reserva segredos que somente o próximo voo revelará. Resumo da parte anterior. Nas primeiras horas de setembro de 2025, a Ucrânia derrubou um avião enquanto ele tentava voltar à base. Isso reacendeu as teorias sobre como o caça russo, o Su-34, foi abatido, apesar de sua velocidade de cerca de 1.400 km por hora, quase 1,5 vezes o som. Um som estrondoso ecoava sobre o céu de Zaporizhzhia, enquanto o Su-34 rasgava as nuvens a 1.400 km por hora. O caça parecia imbatível, mas, segundo o especialista Mikhailo Zhirokov, sua maior fraqueza era a previsibilidade dos trajetos. Os russos repetiam rotas fáceis de observar, afirmou. Você já imaginou como a complacência pode transformar um gigante em presa? A resposta surgiu quando o avião, após dias de bombardeios guiados, seguiu o mesmo caminho de volta. A Ucrânia esperou, e esperou. Quando o caça reapareceu, a armadilha estava pronta. Mas qual seria a arma que interrompeu aquele rugido metálico? A teoria mais chocante aponta para um ataque coordenado por um ferrolho aéreo sueco, o SC-890, equipado com radar ERIE. Esse radar detecta alvos a até 450 km, comunicando-os instantaneamente a um F-16 ucraniano. Imagine o operador ouvindo o sinal, lançando o míssil enquanto o piloto russo ainda não percebe a presença da ameaça.
A explosão seria quase silenciosa, mas o impacto devastador. Ainda assim, usar 2 aviões para eliminar um único caça traz riscos enormes, especialmente após a perda de 4 F-16S em junho de 2025. A Ucrânia poderia ainda ter arriscado tudo, ou escolhido um sistema de defesa terrestre mais discreto. E se o segredo não fosse o radar? Mas sim um sistema de mísseis Patriot, mobilizado furtivamente pelas fronteiras? O Patriot, modular e rápido, poderia ter sido deslocado para o ponto exato do retorno do Su-34, abatendo-o antes que o piloto reagisse. O estrondo de um projétil perfurando o ar, o cheiro de pólvora no vento, a sensação de terra tremer sob os pés dos soldados, tudo isso culminou em um silêncio inesperado sobre a cidade. Qual será a verdade por trás da emboscada que mudou o rumo da ofensiva russa? A resposta ainda paira nas nuvens, pronta para ser revelada. Na parte anterior, exploramos as 2 armas que a Ucrânia poderia usar na emboscada, o sistema móvel Patriot e os mísseis lançados pelos caças F-16, ressaltando que o último precisa de um avião de alerta em voo para coordenar o ataque. O que parece mais plausível é que a Ucrânia tenha preparado a rota do Su-34 para uma armadilha aérea. Se optou pelos F-16, precisou do avião sueco mencionado por Zirokul. Trata-se provavelmente do ASC-890, enviado pela Suécia ao fim de agosto. Também conhecido como Saab 340, o ASC-890 carrega um radar PS-890RI, com antena de matriz faseada ativa. Esse radar resiste a interferências eletrônicas e detecta alvos a até 450 km, 279 milhas, de distância. Mas a verdadeira joia é a capacidade de comunicação do ASC-890 com os F-16. Ele usa a rede tática Link 16, a mesma dos caças, permitindo a troca instantânea de dados entre aeronave e computadores de mira. Imagine o som sibilante dos radares rastreando o céu escuro sobre Zaporizhzhia, enquanto o piloto russo sente a vibração da turbina e não percebe a sombra que se aproxima. O ASC-890 possa localizar o Su-34 muito antes de ele entrar no alcance visual. A posição é enviada em frações de segundo ao F-16 ucraniano. O piloto do caça, então, lança um míssil adequado. O piloto russo não tem tempo para reagir, o estrondo do explosivo corta o ar, e o avião é engolido em chamas antes que ele compreenda o que aconteceu. Entretanto, essa estratégia tem um preço. 2 ativos críticos são sacrificados para derrubar um único caça inimigo. Até junho de 2025, a Ucrânia já perdeu 4 F-16, arriscar mais pode ser fatal. Também seria devastador perder o recém-chegado ASC-890 logo após sua entrega. Essa vulnerabilidade levanta a questão: seria a vitória de 25 de setembro apenas o primeiro exemplo de uma nova sinergia entre F-16 e radares suecos, ou a Ucrânia teria usado outro método, talvez o Patriot, para batê-lo? A resposta permanece oculta entre as nuvens de fumaça e o eco dos explosivos. Quem descobrirá o verdadeiro segredo por trás da queda do Su-34? Resumo da etapa anterior: logo após receber o radar AEC-890, a Ucrânia corre o risco de perder este equipamento vital. Surge a questão: o ataque de 25 de setembro foi apenas o primeiro de muitos golpes coordenados entre os caças F-16 e o radar sueco, ou a Ucrânia empregou um método diferente para derrubar o Su-34 russo? Um som ensurdecedor de explosões rasgou o céu de Zaporizhzhia naquela madrugada. O que parecia ser mais um bombardeio, na verdade escondia uma armadilha mortal. A Ucrânia, ciente da rota habitual do Su-34, preparou uma emboscada que poucos ousariam imaginar. A chave da operação poderia ser o sistema de defesa aérea Patriot. Modular e extremamente móvel, o Patriot pode ser deslocado para qualquer ponto crítico. Zaporizhzhia, alvo constante de ataques aéreos, era o cenário perfeito para ocultar uma das 6 baterias totalmente operacionais que ainda permanecem em poder ucraniano. Se a bateria já estava na região, bastaria posicioná-la discretamente na rota esperada do avião inimigo, mas como garantir que o piloto russo não percebesse a ameaça? Os mísseis Patriot são velozes o bastante para acompanhar, e até ultrapassar, a velocidade do Su-34 em voo de cruzeiro. Segundo a transmissão,
Esses projéteis podem atingir Mach 3, quase o dobro da velocidade habitual do caça. Lembre-se, o avião russo não voava em sua velocidade máxima, ele percorria o espaço com a cautela de quem pensa estar intocável. Nesse momento, o piloto não suspeitava nada, o motor emitia um zumbido constante, e o céu parecia tranquilo. Entretanto, toda estratégia tem seu preço. Embora o risco de perder um sistema Patriot seja menor que o de sacrificar um F-16 junto ao radar AESC-890, a realidade é que a Ucrânia tem poucos Patrios disponíveis e cada perda representa um golpe duro. Se o embate exigisse o uso de um F-16, a escassez desses caças faria a decisão ainda mais arriscada. Qual equipamento a Ucrânia estava disposta a arriscar para garantir a vitória? O resultado, independentemente do método escolhido, foi contundente. A Rússia viu outro Su-34 desaparecer dos céus. Esse derrube elevou o número de aeronaves russas abatidas desde o início da invasão para 427. Cada avião perdido acrescenta pressão sobre a frente de batalha e revela uma vulnerabilidade crescente nas forças invasoras. Mas a quem realmente se deve o sucesso? Foi a precisão do radar AESC-890, a sincronia com os caças F-16, ou a simplicidade letal do Patriot? O mistério ainda paira sobre os campos de batalha, enquanto as autoridades ucranianas mantêm segredo sobre os detalhes da operação. O que será revelado nos próximos dias pode mudar a forma como o conflito se desenrolará. A guerra volta a mostrar que, nos corredores de metal e fumaça, a astúcia supera a pura força bruta. Cada som de motor, cada estalo de metrão em direção ao céu, pode esconder o próximo ponto de virada. E você, já imaginou quantas outras emboscadas silenciosas aguardam à espera de um voo previsível? A resposta, talvez, esteja nos raios que ainda cruzam o horizonte. Com a derrubada do caça Su-34, a Ucrânia aumentou para 427 o total de aviões russos perdidos desde que a invasão começou. A introdução do vídeo já havia apontado a ousadia russa ao lançar seus caças sobre Zaporizhzhia, ainda em parte não ocupada. Gancho. Como um único avião conseguiu mudar o equilíbrio de poder numa região tão estratégica? Resumo da parte anterior. A Rússia enviou o Su-34 para bombardear, mas algo inesperado ocorreu logo após o primeiro lançamento. A primeira pista vem do canal Telegram Nila Vishia, que monitorou a zona minuto a minuto. Às 4h03 da manhã, a mensagem alertou sobre uma ameaça russa, aviões e munições aéreas correções. 4 minutos depois, 2 ou mais aviões já estavam na linha de lançamento. O plural indica que o Su-34 não voava sozinho, mas quem eram os companheiros ainda é um mistério. Às 4h11, as aldeias Tokmak e Moloshansk viram o início das explosões. O caça soltou KB, bombas de alto explosivo equipadas com módulos de correção que aumentam a precisão. O relatório confirma que o primeiro bombardeio foi bem sucedido, mas a história não termina aí. Gancho. O que aconteceu poucos minutos depois, quando o relógio marcava 4h14? Cliffhanger. Um relatório de Militarny descreve um avariado que desapareceu do trajeto planejado, mas quem realmente controlou seu destino? A dúvida sobre como a Ucrânia abatou o Su-34 persiste. O Telegram da Força Aérea Ucraniana apenas anunciou a destruição, sem revelar o método. Segundo o especialista Mikhailo Zirokov, a vulnerabilidade estava nos trajetos repetitivos do caça. Os pilotos russos, ao perceberem pouca resistência, diminuem a vigilância. Essa previsibilidade teria criado a armadilha perfeita. Uma teoria sugere que um AESC-8090, radar sueco, detectou o caça a grande distância, transmitiu a posição a um F-16 ucraniano, que disparou um míssil guiado, abatendo o avião antes que o piloto percebesse. Outra hipótese aponta um sistema paratriomóvel, capaz de atingir alvos em altas altitudes. Ambas exigiriam coordenação impecável e risco elevado, já que a Ucrânia já havia perdido 4 F-16 desde junho de 2025. Gancho. Qual das duas armas secretas realmente silenciou o Su-34? Cliffhanger. Se a resposta for o radar sueco, isso pode abrir a porta para uma nova era de combates aéreos ucranianos. Se for o Patriot, a defesa terrestre ganha força inesperada.
O que acontecerá quando a Ucrânia usar novamente essa estratégia contra os caças russos? O futuro da guerra aérea está prestes a mudar, e apenas o próximo ataque revelará a verdade. Será que um único jato pode mudar o rumo de uma guerra? Imagine o som ensurdecedor das explosões, o cheiro de pólvora ainda no ar, e a sensação de que o impossível acabou de acontecer. Nas primeiras horas de setembro, a região de Zaporizhia já era um campo de batalha aéreo. Ali, os lançamentos de bombas do Su-34 russos começaram. Cada munição KAB, ou KB, carregava módulos de correção universal, garantindo precisão letal. O jato, antes de ser abatido, já havia causado destruição em vários alvos. Mas o destino virou-se contra ele rapidamente. Por volta das 4h14 da manhã, o site Militarny registrou que, segundo Nila Vishia, um dos aviões russos, provavelmente o Su-34, apresentou falha. Um minuto depois, o aparelho desviou da rota prevista e desapareceu sobre Vasiliva. 4 horas depois, às 7 da manhã, a Ucrânia confirmou a destruição da aeronave. Como será que conseguiram isso? A resposta surge em um relato minucioso. Propagandistas russos, que Militarny chama de blogueiros militares, ignoraram o ocorrido até o meio-dia do dia 25. Foi então que Ilya Tumanov, do canal Figerbomber no Telegram, admitiu que o avião foi realmente abatido e que o piloto não conseguiu ejetar. Esse detalhe alimenta a teoria de uma emboscada precisa, meticulosamente planejada. Mas o que isso significa para o conflito? A eliminação daquele Su-34 tirou do céu um dos principais instrumentos de terror contra Zaporizhia. Ainda que não seja um divisor de águas, a ação trouxe alívio imediato à cidade. Enquanto a Rússia luta para repor a aeronave, a população ganha um fôlego. Ainda assim, outros aviões provavelmente acompanhavam o jato abatido, prontos para continuar os bombardeios. Como a Ucrânia conseguiu rastrear o trajeto repetitivo da aeronave? Segundo Mikhailo Zhirokov, o padrão previsível dos voos russos foi a maior fraqueza. Quando não há resistência, a vigilância dos pilotos diminui, e a oportunidade de uma armadilha aparece. A Ucrânia, então, esperou o momento certo, observou cada bomba lançada, mapeou a rota de ida e volta, e preparou a surpresa. Qual arma foi usada na emboscada? Zhirokov sugere várias possibilidades, de um sistema de defesa portátil, Patriot a mísseis lançados por um caça FD-16. Para operar os FDs, seria necessário um avião de alerta precoce, como o ASC-890 sueco, conhecido como Saab 340. Equipado com radar PS-890RA, esse avião detecta alvos até 450 km, transmitindo a posição ao caça ucraniano em frações de segundo. O míssil então parte, e o piloto do Su-34 não vê a ameaça até ser tarde demais. Entretanto, usar dois recursos críticos para eliminar um avião traz riscos. A Ucrânia já perdeu alguns FDs desde junho, e perder o ASC-890 seria um golpe forte. Será que o ataque de 25 de setembro marcou o início de uma nova tática coordenada entre caças e radares suecos, ou foi apenas um truque de Patriot bem executado? A verdade ainda está envolta em fumaça e ruídos distantes. O que ficou claro é que, ao derrubar aquele Su-34, a Ucrânia mostrou que a determinação pode superar a velocidade supersônica. O próximo passo dos russos? Consolidar novas bases de lançamento ou tentar outra ofensiva aérea? O futuro ainda guarda muitas perguntas, e talvez, mais emboscadas inesperadas. Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia tem tentado controlar Zaporizhia, uma região vital que abriga uma das mais importantes usinas nucleares da Ucrânia, atualmente sob domínio russo. A batalha está acirrada, com novas tropas e armamentos entrando na região diariamente. Porém, em setembro, a Rússia decidiu intensificar a estratégia, enviando seus caças Su-34 para a área. Após uma missão de bombardeio, esse caça foi rapidamente abatido pela Ucrânia, um feito surpreendente que deixou muitos intrigados sobre como isso aconteceu. A notícia sobre a queda do Su-34 veio através de um relatório da Newsweek, que destacou que essa aeronave estava realizando ataques com bombas guiadas na região sul da Ucrânia.
Cada uma dessas bombas tinha o potencial de causar imensos danos. A Ucrânia, ciente do perigo que o caça representava, sabia que precisava agir rapidamente para neutralizá-lo. A declaração da Força Aérea Ucraniana confirmou que, em 25 de setembro, um Su-34 foi derrubado, mas deixou em aberto os detalhes da operação, possivelmente para manter o método em segredo e utilizá-lo contra futuras ameaças. Essa queda não só aliviou a pressão sobre Zaporizhzhia, mas também sinalizou uma vitória significativa para a Ucrânia, uma vez que a cidade sempre esteve entre as prioridades de Vladimir Putin. Historicamente, Zaporizhzhia foi uma das primeiras a ser atacada no início da invasão. Em setembro, no entanto, a Rússia estava determinada a retomar o controle, como indicou o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi. Ele afirmou que a Rússia havia planejado uma grande ofensiva, que foi frustrada pelas forças ucranianas. Com o avanço dessas operações, a Rússia ainda buscava consolidar suas posições enquanto, surpreendentemente, mais ataques aéreos eram esperados. No dia seguinte, em um sinal de que as hostilidades estavam piorando, Zaporizhzhia sofreu contínuas ofensivas que resultaram em danos significativos, com moradores sendo obrigados a lidar com a devastação ao seu redor. Mas como a Ucrânia conseguiu abater um caça tão ágil? De acordo com Mikhailo Zhirokov, um especialista consultado, a repetição dos trajetos de voo do Su-34 foi uma clara vulnerabilidade. Dessa forma, a verdadeira preparação da Ucrânia para uma emboscada se tornou possível. E isso faz você se perguntar, será que a abordagem ousada da Ucrânia na luta contra a Rússia vai continuar trazendo vitórias? Existem rumores de que novas táticas, envolvendo tecnologia de radar e aeronaves de combate, possam ter sido implementadas. O tempo dirá se essa estratégia será eficaz. Resumo da parte anterior. A imprensa informou que a Rússia recebeu ao menos 2 aviões Su-34, mas essa reposição é insuficiente para cobrir as perdas. As sanções ocidentais dificultam ainda mais a produção, já que centenas de peças vêm de dezenas de fornecedores espalhados por vários continentes. Gancho chocante. Será que a falta de peças pode derrubar o próximo caça russo? O insólito rumo dos destroços revelou que cada Su-34 precisa de, no mínimo, 221 componentes originados de 59 empresas em 8 países. Japão, Estados Unidos e diversas nações da União Europeia impõem sanções que bloqueiam o fluxo desses itens. O resultado? A Rússia mal consegue montar um único substituto, e cada avião abatido pelos ucranianos se transforma em um golpe decisivo ao poder aéreo russo. Mas como a Ucrânia conseguiu derrubar um desses caças tão temido? Resumo da parte anterior. Descobrimos que a escassez de peças impede a substituição dos aviões russos, tornando cada perda ucraniana uma vitória estratégica. Gancho inesperado. O que aconteceu nas primeiras horas de 25 de setembro, quando o céu sobre Zaporizhzhia tremeu com explosões? Na madrugada, às 4 da manhã, um Su-34 sobrevoou a cidade carregado de bombas guiadas. O som das turbinas era como um rugido de fera, o cheiro de combustível queimado se misturava ao perfume do inverno. Enquanto o caça lançava sua carga mortal, as defesas ucranianas rastrearam sua trajetória previsível. Pilotos russos, habituados a múltiplas missões, haviam adotado rotas repetitivas, deixando brechas que o inimigo soube explorar. Em resposta, unidades ucranianas prepararam uma emboscada. Um sistema de alerta precoce sueco, o EIS-890, detectou o avião a quilômetros de distância, enviando coordenadas em tempo real para um caça F-116 que pairava nas proximidades. Num instante, um míssil perfurou o ar, atingindo o Su-34 antes que o piloto percebesse a ameaça. O que restou do caça após o impacto? Resumo da parte anterior. A combinação de radar sueco e caça F-116 permitiu um ataque preciso que destruiu o avião russo no instante exato. Gancho final, mas a vitória trouxe uma reviravolta ainda mais surpreendente. Agora, enquanto os destroços ainda fumegavam, surgiram relatos de que a Rússia, desesperada, tentou lançar um segundo avião de suporte, mas a falta de peças acabou atrasando o voo. Entre os escombros, soldados encontraram documentos que sugeriam que o Su-34 abatido carregava um protótipo de tecnologia de guerra eletrônica.
Se fosse reivindicado, poderia mudar o rumo da guerra aérea. Contudo, a perda do avião impediu que a Rússia utilizasse esse avanço, deixando-a vulnerável a novos ataques. Assim, o que parecia ser apenas mais um abatimento revelou-se um ponto de inflexão. A incapacidade de repor os aviões, somada ao roubo de tecnologia, pode marcar o início do declínio da supremacia aérea russa na região. O futuro de Zaporizhzhia, ainda sob risco, agora tem uma esperança renovada, enquanto cada explosão ecoa. A pergunta persiste: até quando a Rússia conseguirá manter seus caças nos céus?